Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Praia Grande, pessoal de Peruíbe, Itanhaém, Bertioga, os 9 municípios da nossa Baixada Santista que compõem a nossa grande audiência, aqui pela TV Unisantos, canal 40, né, no aberto, e canal 12 da Claro TV, e também pela TV Com Santos, canal 11 da Claro TV, canal 8 da Vivo TV. Bom, já nós vamos começar aqui com o nosso debate, vamos trazer a nossa mesa de hoje com os nossos convidados e nós vamos falar aqui hoje sobre um alerta, né, da Secretaria de Saúde de Santos, que emitiu inclusive um alerta para os não vacinados na Covid. Muita gente deixou de tomar vacina, hein? A terceira e quarta dose. Vamos falar sobre isso. E também um projeto de lei que autoriza a tornozeleira eletrônica para acusados de violência doméstica. Bom, essas e muitas outras informações a gente vai estar debatendo já no nosso Cidades em Debate. É rapidinho e a gente começa. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Pois bem, estamos de volta aqui no nosso Cidades em Debate. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio, comemora-se o dia do MMDC e Dia Mundial da Tartaruga. Bom, e lembrando que temos aqui também esse site, né, que traz em tempo real todos os casos de Covid na cidade de Santos, que reflete também a Baixada Santista. É o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. É um site muito legal que você pode ter acesso aí e todos os casos em tempo real você vai estar já sabendo ali juntamente com esse site. Então é importante a gente dar uma acessada de vez em quando para ver que o negócio não está tão bonito assim, mas também não está tão feio quanto estava, né? Graças a Deus. Bom, vamos começar a nossa programação de hoje, já trazendo aqui na nossa mesa o nosso querido Marcelo Rocha, ele que é CEO da Contabilidade M. Rocha, professor universitário. Marcelo, bem-vindo mais uma vez, ótima segunda, ótimo começo de semana, tudo bom? Opa, muito obrigado pelo convite mais uma vez, uma ótima semana para todos que nos acompanham, para nossos amigos de bancada, estamos aqui à disposição, vamos comentar os assuntos que você traz em pauta aqui, e parabéns pelo programa, hein? Tenho andado pela rua, as pessoas têm comentado, te vi no programa do Santiago, tal, faz uma pergunta lá, tal, então tá repercutindo, Santiago, vamos em frente, hein? Graças a vocês, né? Graças ao programa não é meu, o programa é nosso, não é? De todos que estão assistindo aí também, principalmente. É para isso que a gente está aqui também, mas fico muito feliz, viu, Marcelinho, das pessoas poderem dar esse feedback e de você trazer essa excelente notícia para todos nós aqui. Bom, conosco também o nosso querido Caio Borelli, ele que é cirurgião dentista. Caio, bem-vindo mais uma vez, tudo bem com você? Ótima segunda, uma semana toda pela frente aí, já está aí, como vou dizer, com a bateria carregada, né, do fim de semana, então agora que vem a semana, né, Caio? Com certeza, obrigado, Santiago, mais uma vez pelo convite, poder participar, ao Marcelo, doutora Júlia, a todos que vão acompanhar aqui o programa e a gente poder debater temas importantíssimos da nossa região e do nosso país. Mais uma vez, obrigado, sucesso e parabéns pelo programa.
Bom, e conosco pela primeira vez, a primeira de muitas, eu tenho certeza, né? A nossa querida doutora Júlia, ela que é advogada na cidade de Santos, uma jovem advogada, muito competente, e ela vai também prestar o seu serviço para toda a comunidade, com tudo que ela sabe, e também com os comentários, né? Aqui no nosso programa Cidades em Debate. Ô, Júlia, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Santiago. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui compondo a mesa com todos vocês. Estou muito feliz e vamos começar o debate. Estou animada para colocar minhas opiniões, debatermos informações e levar conhecimento. Bacana, muito bom. Bom, então vamos trazer já a nossa primeira pauta aqui. Já a nossa primeira pauta já é da área da saúde, né? Aquele puxãozinho de orelha, pra gente, né? Pra gente. Bom, é que tem uma informação aqui, que a Secretaria de Saúde de Santos emitiu um alerta para o número de faltosos da doença de reforço da vacina contra o Covid. O aviso se dá após uma alta na confirmação de casos positivos da doença no município. Mais de 100 mil pessoas só na cidade de Santos ainda não tomaram a primeira dose de reforço. O secretário de Saúde de Santos, Adriano Catapreta, ele pede que as pessoas não deixem de se vacinar, com o intuito de conter aí a circulação do vírus. Segundo o secretário Catapreta, ele disse assim, aspas, as pessoas não têm ido tomar a terceira e a quarta dose. Com isso, aumenta um pouco o número de casos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O número de casos tem aumentado, provavelmente pela falta de vacinação, foi o que afirmou o secretário. Ô Marcelo, temos que tomar um puxão de orelha mesmo, né, a população, porque no começo a gente estava querendo vacina, agora que tem, ninguém toma. Pois é, Santiago, não podemos acochambrar, né? A vacina é muito importante. Já estão prevendo aí uma quarta onda, claro, né? Que com reservas, né? Porque estão vendo aí casos na China e outros países também, né? Que estão acontecendo até lockdowns, né? Então, se não houver a preservação, começando por nós, com certeza poderemos ter problemas mais à frente. E a salvação, né, que nós temos aí para combater essa doença realmente é a vacinação, né? É a vacinação. Então, é muito importante. Para você que ainda não se vacinou, né? Quem não completou o ciclo vacinal, faça, porque se você tiver a doença, ela vai vir com menor efeito, né, no seu corpo. Eu que já tive a doença, sei o quanto ela é devastadora, né? Ela é muito devastadora. Então, inclusive ficou internado, né, Marcelinho? Eu fiquei na UTI, né, Santiago? Eu vi a morte de perto, né? Então, assim, ela é muito devastadora. Então, preservar-se é o melhor negócio. Não custa nada, uma picadinha, vai lá. Todos os postos de saúde estão habilitados, estão aplicando a vacinação. Agora, depende de nós também, né? O governo fez a sua parte, o governo federal comprou vacina aí para todo mundo. Já no começo tivemos um problema aí grande de compra, distribuição, tudo, mas depois, agora está tudo regularizado. Então, não tem mais justificativa para não se vacinar, né? Não tem mais essa justificativa. Então, se tiver a Covid, aí já passa a ser responsabilidade de cada um de nós. Então, não deixe isso acontecer na sua vida. Tá certo. Bom, e diga-se de passagem, tem tanta vacina que está até sobrando. Essa que é a grande verdade, a boa notícia, né? Tanto que o Brasil, ele acaba de entrar numa comissão de países que vão doar vacinas para aqueles países que não têm condição. Você vê que ainda tem países que não têm condição de ter vacina. E a gente, com vacina sobrando, o pessoal não vai tomar. Ô Caio, o que é isso aí? É coisa do brasileiro ou é aquela campanha que fizeram? Cuidado com a vacina, que ela é chipada, não sei o quê. Quer dizer, teve um monte de teoria da conspiração, mas na realidade a vacina foi o que deu jeito no trem, né? Com certeza. Na verdade, essa questão que você levanta, Santiago, até da Secretaria de Saúde de Santos, aqui até vai um elogio para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Vicente, que foi muito criativa. Eu não sei se foi de conhecimento, mas houve aqui um número grande também na cidade de São Vicente que não estavam indo tomar a segunda, a terceira dose, isso no início, e foi disponibilizado o carro da vacina. Ou seja, era vacinado, você passava com o carro mesmo, igual o carro aí de vendendo ovos, carro aí vendendo pamonha, né? Mas o carro da vacina, obviamente, passava no seu bairro.
E isso foi uma criatividade que eu acho que a gente deve elogiar e ressaltar, porque chamou atenção e, obviamente, a gente sabe que a gente acaba deixando muito de lado, se preocupando com outras coisas, ou faz o que está acontecendo, toma primeira, segunda, terceira dose, quando toma a terceira, e acha que está controlado, acha que não precisa de um quarto reforço. Então, eu acredito que aí, chamando atenção para a Prefeitura de Santos, e lógico que quando a gente fala de Santos, está refletindo na região metropolitana, da criatividade dos municípios, seja em conjunto ou seja especificamente de cada cidade, de tentar achar uma alternativa, seja através aqui, como a gente está fazendo, discutindo, falando na televisão, propagandas de rádio, ações da Secretaria de Saúde pelos bairros, o carro da vacina, mais uma vez aí, eu acho que seria muito interessante isso. Então, é lógico, a gente não pode deixar essa onda aí causar muito mais morte e deixar a gente muito mais preocupado, como já foi agora num futuro, num passado muito recente. Então, eu acredito que agora, esse momento, a criatividade do poder público, seja municipal, estadual ou federal, porque eu acredito que não é só a cidade de Santos que está com esse número grande, a gente tentar achar algumas alternativas, seja aí pelos meios, como a gente comentou, de comunicação, na criatividade, como a Prefeitura Municipal de São Vicente fez muito bem com o carro da vacina. Então vamos elogiar, porque foi uma excelente ideia mesmo, viu, Caio, da iniciativa da Secretaria de Saúde de São Vicente, de ir atrás do povo, né? Já que o povo não está indo. Agora, fica aqui uma pergunta, né, Júlia? O brasileiro, a gente sabe que é um povo mais despachado, né? Não é encanado. Mas você acha que aquele negócio de memória curta? Porque, por exemplo, o Marcelinho acabou de dar um depoimento que ele ficou na UTI. Ele viu a morte de perto. E eu tenho certeza que todos nós aqui, nós quatro, tivemos amigos, conhecemos pessoas que ficaram em UTI, que vieram até a óbito, né? Por causa da tal da Covid. E isso foi um trauma muito grande. O Brasil todo falou muito durante esses últimos 2 anos sobre esse trauma que a Covid trouxe, né, até a gente e para o mundo todo, né? Mas será que aquele negócio de brasileiro ter memória curta nessa hora cabe também? Porque já esquecemos da Covid? Ou como é que é isso? Santiago, eu acho bem preocupante essa abstenção de tomar a terceira e a quarta dose da vacina. Talvez poderemos colocar um pouco de memória curta do brasileiro, porque as atividades, em sua maioria, já voltaram praticamente ao normal, que eu acho que nunca vai voltar 100% ao normal, a gente sempre vai ter essa preocupação, sempre tem que utilizar máscara em locais lotados, a gente tem essa impressão ainda de que a gente nunca está 100% protegido, 100% ao normal. Mas eu acho muito preocupante essa abstenção, porque nós temos vacinas disponíveis, e nós temos essas ações todos os dias nos jornais, nos meios de comunicação, a gente relembra quão é importante a vacinação, porque até agora é a única solução que nós temos não temos nenhum outro medicamento aprovado para combater a Covid. Então, a gente só conseguiu voltar às nossas atividades, voltar à economia, que era uma questão muito levantada durante a pandemia, do fique em casa ou não, e a gente queria voltar, né, a produzir as nossas atividades, e agora, com a vacina, com a solução que nós temos agora, o pessoal não se vacina. E também acho que tem uma outra questão também que eu vejo muito circular aí, a questão das fake news, né? O pessoal acha que vai tomar a vacina, vai ter reação, ficam com medo, muitas vezes, da reação da terceira dose, da quarta dose, como que vai reagir no corpo, fake news de que tem chip na vacina. Então, acho também que a proliferação dessas notícias também, em sua maioria falsas, dão esse medo da população de se vacinar, mas precisamos reiterar a importância da vacina, que salva vidas. Hoje o número de mortes diminuiu, né, drasticamente por conta da vacina, e as atividades só voltaram por conta da vacina. Então, precisamos reiterar a importância da vacinação, não podemos relaxar, precisamos estar sempre vigilantes. Ei, Marcelinho, a Júlia ela trouxe aqui um ponto muito importante que nós vimos até na própria CPI lá da Covid, né, do Covidão, como era chamado, pelos senadores, senadoras, enfim.
E nós vimos que aconteceu mesmo alguns casos de pessoas que tiveram alergia, tiveram mal súbito, que vieram a falecer, mas eram poucos casos, né, assim, em comparação com a multidão que tomava, mas tiveram. E mesmo assim, faltou uma transparência da própria CPI, no caso, de falar para o povo abertamente, olha, morreu mesmo, teve assim, casos assim que morreram. Não faltou uma transparência de falar por que aquela pessoa morreu, porque parece que a culpa era da vacina, né? Uma coisa. É porque a pessoa, de repente, tinha alguma facilidade para conter lá, reter o líquido da vacina e vinha a óbito. Não sei como funciona, mas essa explicação que estava faltando. E a gente viu, o que a gente mais viu, né, justamente, foi o pessoal querer blindar, né, a vacina, dizendo que ela é 100% eficiente. Tanto que não é. A gente sabe, se ela fosse 100% eficiente, como diziam, a China não tinha o lockdown na altura do campeonato, né? Mas que deu jeito, deu. Isso aí a gente não pode negar de jeito nenhum. E naquele intuito, né, Júlia, de falar, é algo experimental. Então, nós vamos tomar porque vai fazer bem, como fez. Mas pode ser que alguém venha a morrer, como morreu. Você não acha que faltou transparência? Olha, Santiago, desculpa, é a Júlia? É para a Júlia ou para mim? Não. É você. É que eu usei o exemplo dela. Entendi. Olha, eu vejo assim, Santiago, todo medicamento, né, até o Dr. Caio pode convalidar ou até mesmo rebater, né? Todo medicamento ele tem alguma contraindicação que pode, obviamente, levar a pessoa aí a ter alguma comorbidade, algum óbito, levar a óbito, né? Isso é normal, né, em todo e qualquer medicamento, principalmente se você tomar o medicamento e tiver alguma comorbidade, né, e isso for conjugado e tudo mais, né. Eu acho que na época da pandemia, tal, isso aí talvez tenha sido meio encoberto, se aconteceu esses casos mesmo, porque se também divulga, Santiago, aí o negacionismo, né, ele poderia imperar e muito mais pessoas não quisessem se vacinar, né. E a vacina, a gente não pode negar que ela salvou muitas vidas, né? Ela salvou vidas, ela veio. No começo, né, a gente não tinha certeza, tinha vacina que não tinha uma eficácia comprovada como se devia, mas daí chegou a Pfizer, que teve a convalidação efetiva da Anvisa, né? Depois chegaram as outras que tiveram a liberação, né, mesmo sem estar aí 100% aprovado, mas tiveram a liberação. Também ajudaram, a gente pode ver que é nítido, né? A gente vê o número de casos, você mesmo trazendo aqui para a gente, todo dia que você abre o programa, o número de casos vem caindo, né? Isso é consequência clara, né, do crescente número de pessoas se vacinando, né? Então, todo procedimento de medicamento, ele obviamente pode levar aí a algum problema, né, de saúde, que pode levar também a um óbito, né? Então, assim, sempre que se fala em congresso, né, nunca a gente tem a informação correta, né? A gente tem a informação que eles querem que a gente tenha, não o que a gente precisa receber de informação. Doutor Caio, é que a gente vê hoje, né? Existe realmente esse fake news? Existe, claro que existe, mas parece que quando cresce uma dúvida de alguma coisa, muitas vezes, em vez das pessoas explicarem o que é aquela dúvida, elas falam, não, isso é fake news. Eu acho que é por isso que o brasileiro agora parece que deixa a vacina de lado. Vamos esperar subir de novo o caso, a gente vai e toma. Eu acho que o que está acontecendo é isso, né? Eu vou tomar na necessidade, sendo que o certo seria o quê? Seria fazer a manutenção cada 6 meses, conforme foi conversado, né, anteriormente, né? Mesmo sendo algo experimental, até que venha a tal da vacina que realmente dê jeito, né? E não precise mais tomar as doses semestrais, né? Como é que você vê isso? A gente já tem, de fato, aí, e sabe, né, que se fosse 100% efetivo, a gente não estaria indo para a 4ª dose, né, e a gente não sabe se vai parar na 4ª dose, se isso não vai avançar ainda para uma 5ª, sabe lá se vai haver mais doses, né. Houve lá atrás essa questão toda que a gente já comentou em vários programas, a questão da transparência, houve muita troca de secretários de saúde, né, de ministros da saúde, então isso houve muita dúvida e gerou, obviamente, uma insegurança grande na massa, né, na população. Então, eu acredito que, assim como o Marcelo comentou,
se criasse mais um fato naquele momento já delicado do país, referente a algo que a pessoa já tivesse uma doença pré-existente e aí tomou a vacina, isso desencadeou alguma coisa, algo mais grave, ela veio a óbito, com certeza seria muito mais grave ainda a consequência. Então, eu entendo que, lógico, existe várias situações que ocorreram, como também não teve transparência no recurso público aplicado, né, porque foi um recurso público destinado aí de medida urgencial, e isso teve, junto com isso, um montante aí de corrupção no meio do caminho, que a gente sabe aí, a gente pode dar o exemplo até da nossa cidade vizinha aqui, como a cidade do Guarujá, que teve e está tendo e está passando por um problema muito difícil, por desvios na saúde, corrupção, que está acontecendo, e não tenho dúvida nenhuma que mais cidades aqui na nossa região, em torno e do Brasil, vão passar por sérios problemas aí se forem de fato investigadas. Tá aí. Hein, doutora Júlia, só para a gente encerrar esse assunto aqui, o Brasil até que foi bem, né? A gente fazendo agora, porque já passou um tempinho, já demos aquela respirada, ufa, passou, né? Então vamos fazer agora um relatório do que aconteceu. O Brasil, acho que foi até bem, porque foi uma doença que chegou, né? Um vírus que chegou do nada, né? Os casos começaram a subir muito rapidamente. Não se tinha a vacina justamente para esse vírus, né, um vírus desconhecido. Vários países ao mesmo tempo atrás da vacina, sendo que existiam pouquíssimos fabricantes no mundo, e o Brasil conseguiu, aí, em pouco tempo, ter as vacinas, né? A gente fazendo um saldo assim, que até parecia naquela época que estava tudo largado, tudo uma bagunça, mas era justamente pela surpresa, fomos todos surpreendidos, né? O mundo foi surpreendido, né? Qual o saldo que você faz hoje dessa campanha da vacinação do Brasil? Você acha que é positivo, é negativo? Qual que é a sua opinião? Olha, eu acho que o saldo a gente ainda não vai conseguir ter ele agora. Eu acho que na última vez que eu chequei, nós batemos 600 mil mortos pela Covid. Então, acho que a gente não pode se esquecer desse número. Acho que ainda estamos em trabalho constante, a gente está lidando com um vírus que até então é desconhecido, não sabemos quantas doses de vacina vamos ter que tomar ainda. A gente vê que a economia está voltando a caminhar aos trancos e barrancos por conta, né, desse caos que imperou aí por quase 2 anos. Então, acho que nós estamos ainda caminhando. Acho muito importante reiterar a vacinação. Temos, sim, que promover ações afirmativas. O governo precisa, sim, promover ações afirmativas, até porque o que está permitindo que a gente volte, ainda que a passos lentos, é a vacina. Então, o brasileiro, ainda que tenha memória curta, ou, enfim, tenha medo, não sabe muito bem, lembrar que a vacina foi aprovada pela Anvisa, e que é importante, sim, se vacinar para que a gente consiga melhorar a situação, que, convenhamos, está bem complicada. Porque o que está faltando agora é justamente uma campanha para dar aquela acalmada, né, no povo. Não, pode tomar vacina, não tem problema. Quem que morreu da sua família depois de tomar vacina, né? Algum comparativo desse, né? Porque as pessoas, você vê que tem alguns, não vou tomar mais essa vacina. E, ao mesmo tempo, poliomielite, olha só, hein, doutor Caio, poliomielite, uma doença que já tinha sido erradicada no Brasil, começa a voltar. E existe vacina para poliomielite. Então você vê que é um descaso do brasileiro. Quando é para falar mal do governo, a gente fala, mas quando é para puxar a orelha do povo, a gente tem que puxar também, né? Então o negócio é a gente tomar vacina, viu, meu povo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui a nossa rede social, né, para que você faça parte aí do nosso Facebook, do nosso Instagram, do nosso YouTube. O programa de hoje, por exemplo, ele fica lá arquivado no YouTube. Você quer assistir na íntegra, quer compartilhar, fique à vontade. Ele fica, todos os outros programas que nós já fizemos também estão lá arquivados no YouTube. É o Cidades em Debate. Também no nosso Facebook, Cidades em Debate, diariamente, na parte da manhã, a gente já antecipa até alguns assuntos que vão ser debatidos no programa do dia, e também temos o nosso Instagram, aí tem que pôr o programa na frente, é Programa Cidades em Debate. O nosso WhatsApp para contato, o seu áudio, o seu comentário, 99603-1485, tá certo? Bom, vamos trazer agora um outro assunto, esse assunto aqui também é um assunto importantíssimo,
E olha, eu particularmente gostei, eu acho que todo mundo gostou, mas vamos ver como é que vai funcionar. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou quinta-feira da semana passada um projeto de lei que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de acusados de violência doméstica. A proposta também inclui a medida na Lei Maria da Penha. Foi estabelecido que, para a execução da medida, o poder público deve garantir à mulher ofendida acesso a dispositivo que permita o acionamento imediato da polícia em caso de ameaça. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A relatora Tabata Amaral apontou que o uso das tornozeleiras pode representar um gasto menor para o Estado se comparado à manutenção de um preso e também reduzir a superlotação carcerária. Ô Marcelo, gostou dessa ideia? Santiago, assim, a ideia é um projeto interessante, né? É importante. Eu fico preocupado com o fim, né? Geralmente os projetos políticos, eles têm uma excelente ideia, um excelente começo, mas não tem um meio-fim. Por exemplo, né? Tá com a tornozeleira, como é que vai ser feito o atendimento? Né? Que teve da mulher que foi violentada, né? É a polícia que vai acionar ou é a própria pessoa violentada que vai chamar a polícia? É a própria pessoa violentada, segundo está aqui no projeto. Você entende? Então, assim, parece um projeto sem pé nem cabeça, assim, né? Ele não tem um começo, ele tem um começo interessante e importante, mas não tem um fim, né? Eu acho que para sanar o problema de vez, violentou a mulher, prende, acabou. Não dá para ficar na rua, né? O camarada que faz um negócio desse com uma mulher, ele é capaz de fazer qualquer coisa, com qualquer pessoa, com qualquer tipo de gente, né? Ele perde a noção por qualquer coisa. Então, assim, o projeto é importante, tem que chamar atenção para esse assunto, é um assunto que tem que ser... Nem é questão de ser debatido, né? Porque violência não tem debate, né? Não tem que ter violência, em qualquer tipo de espécie. Agora, trazer à tona um projeto assim, que você vê um começo, apesar que eu não li o projeto, tá? Então vamos ter essa cautela também. Eu não li o projeto, mas você vê que o projeto inicia bem, você põe a tornozeleira ali no rapaz que fez na violência, e aí como é que fica? E o resto? Quem vai acionar? É a própria mulher? Acionou, ela vai ter que chamar a polícia, ou só acionar, vai ter um equipamento, tal. Enfim, né? Tem que ter o começo, o meio e o fim, tem que estar bem interligado, né? Para que não fique aí mais um projeto no ócio, ou então que se gere aí um custo sem ter um benefício. Bom, pelo que foi passado aqui, Marcelinho, parece que aí no caso a mulher vai ter o dispositivo, eu acho que deva ser um aplicativo no próprio celular dela, que vai poder monitorar onde é que está o rapaz, né? Ou então, quando ele chegar perto, porque existe uma distância que aí a justiça determina, né? Olha, não pode chegar a 300 metros da pessoa, não tem isso? E até hoje o pessoal fala, mas como é que vai medir, né? O cara está a 300 metros da pessoa. Aí, no caso, com a tecnologia, tem como medir. E outra, fica registrado lá, né? Fica registrado, então tem um comprovante, né? Aí, no caso, para a própria justiça ver, não, o cara era para estar 300 metros dela, ele estava 50, ou estava 10, né? Então já infringiu a regra aí pode ser preso. Então a mulher vai ver pelo aplicativo lá, vai tocar um alarme, alguma coisa, para dar tempo da vítima correr, né? Porque, segundo dizem também, as estatísticas é recorrente, né? Não é uma vez só, o cara acaba voltando, mesmo sabendo que a polícia está atrás, está monitorando, ele vai atrás da mulher do mesmo jeito. Então... E aí, no caso, a mulher vai ter no seu aplicativo lá um canal direto com a polícia, ou então a delegacia da mulher, né? Para poder chamar a polícia. Me permita uma colocação, então. Então, o projeto tem que contemplar também um celular para a vítima, acesso à internet para a vítima, que geralmente está numa periferia, não tem condições de ter esse acesso, nem nada, né? Então, assim, como é que é o projeto? O projeto tem que ter o começo, meio e fim. Tem que dar, né? Como é que ele vai funcionar ao todo? Que só você lançar a ideia, lançar o projeto e trazer, e depois não ter funcionalidade, aí complica, né, Santiago? A gente está cansado de ver projetos dessa natureza, né? Às vezes, projetos que chegam, nós estamos em época de eleição, né? Qual será o mote de campanha da deputada nesse momento, né? Então,
tenhamos cautela e, obviamente, é um bom projeto para ser analisado, né, para ser estudado, tal, até para sugerir aí, né, melhorias na propositura desse projeto. Eu achei muito bem falado, Marcelo. A gente tem que justamente debater em cima disso, né? Do que é bom, do que não é. Então a gente vai, através do debate aqui, abrindo a nossa mente para essas questões aí. Por exemplo, a vítima está sem celular, né? Da periferia. Então, aí, meu amigo, é complicado. Só vai ficar o registro de que o cara chegou mesmo, né? Ô Borelli, como é que você vê? É importante, né? Com certeza, tem que ser discutido isso. Há uns anos atrás, eu tentei fazer um levantamento de vítima de mulheres de violência doméstica aqui na região, aqui especificamente também em São Vicente. E assim, é engraçado porque eu não tinha conhecimento desse detalhe, né? Milhares e milhares de mulheres violentadas que procuram as unidades básicas de saúde, os hospitais, elas chegam lá com ferimentos, com machucados, e elas não falam que foram agredidas. Então fica até muito difícil você mensurar e colocar isso num banco de dados estatisticamente para mensurar aí o número de vítimas. Então eu acredito que é muito maior do que se tem hoje o número de mulheres violentadas, porque a mulher, ela, e até depois também, existem algumas casas, né, a gente sabe que tem na nossa região, de acolhimento desse tipo de violência, mulheres que, de alguma forma ali, precisam passar por um tratamento depois de restabelecimento emocional, espiritual, psicológico, né, porque é um grande desastre, né, na vida afetiva, na vida da mulher. Então é importante, sim, eu acho que é um primeiro passo, concordo com o Marcelo, precisa ser analisado, é uma proposta, é um projeto de lei eleitoral, é uma proposta, é um projeto de lei que precisa ser aprimorado, mas tem-se ali, eu vejo também com bons olhos. Agora, vamos ver se de fato a prática é igual à gramática, ou vice-versa. Vamos torcer para que as mulheres de fato sejam assistidas e que esse tipo de violência contra a mulher, de fato, a gente tenha muito menos o que a gente vê hoje e o que a gente nem sabe. Como eu citei há pouco, quando eu procurei saber, pesquisar, eu vi que um negócio, o buraco era mais embaixo. Porque muitas mulheres acabam querendo denunciar, mas aí são impedidas pela própria família, né? Então, é muito complicado. Eu imagino que não represente nem a ponta do iceberg, né? Essa que é a verdade, né, Caio? Até porque a mulher também pensa, poxa, e os meus filhos, como é que vai ser? Porque é um transtorno, é um ciclone que passa pela vida da pessoa, né? Às vezes também, Santiago, a mulher, ela é dependente financeiramente do marido, né? Na maioria das vezes, né? É lógico que hoje mudou muito, né, da época dos nossos avós, mas ainda tem muito, principalmente na periferia, o marido que trabalha e sustenta a casa e a mulher é submissa a ele, né? Então, isso também acaba pesando na balança. A questão familiar, dos filhos, de não ter ali o pai presente. Então, assim, a mulher ela é muito racional nesse sentido e acaba, por outro lado, se diminuindo, né? Sendo que deveria ser ao contrário. Ô, Júlia, como é bom ter uma mulher para estar falando com a gente sobre esse assunto aqui. Olha, a gente sempre está abordando assuntos dirigidos a mulheres, né? E sempre, em vez de quando, aparece uma mulher aqui para também dar um palpite, né? Que é bacana, mas eu acho que no último só teve homem, e foi legal, foi muito legal, porque os homens, que nem o próprio Caio, o próprio Marcelo, você vê que eles trazem argumentos assim para fortalecer mesmo, né? Mas a mulher é diferente, mesmo que não tenha sofrido tal agressão, ela já vê com um lado feminino, é diferente. Fala pra gente, você gostou desse projeto de lei? Você acha que isso vai ajudar muito? Você concorda com o Marcelo? O que você gostaria de acrescentar? Então, Santiago, o Marcelo e o Caio fizeram apontamentos extremamente relevantes. Lendo e ouvindo você me falar um pouco dessa notícia, eu acho que o projeto ele visa, né, em linhas gerais, garantir a efetividade da medida protetiva, porque o que a gente tem hoje, ainda que a medida protetiva seja deferida num prazo bem curto, né, 48 horas no máximo, depois de requerida pela
pela mulher, Ministério Público ou Defensoria Pública, a gente esbarra e trava para garantir a medida protetiva. Por quê? Ainda que a mulher esteja sob o manto da medida protetiva, a gente sabe que tem, por outro lado, o descumprimento. Então, muitas mulheres, a gente vê nos noticiários, muitas mulheres que são agredidas novamente, muitas morrem. Quando vai verificar aquele histórico, já havia uma medida protetiva, muitas vezes mais de uma, e o agressor reiteradamente descumpria aquela medida protetiva. Então, a gente vê que o Estado falha aí, em garantir essa medida protetiva. Não adianta somente deferi-la, mas a gente precisa garanti-la. Então, lendo o projeto em linhas gerais, imaginei a tornozeleira eletrônica como meio de monitoramento, mas ele é uma outra questão que o Marcelo fez, eu acho extremamente relevante. Você não está transferindo a obrigação do Estado de estar monitorando aquele sujeito para a mulher, porque ela vai, como que ela vai conseguir monitorar? Aparelho celular, vai baixar aplicativo, vai ter acesso à internet, a gente precisa considerar que essa mulher tem uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes não só pela violência doméstica, mas vulnerabilidade econômica, dependente financeiramente desse marido, e não só na periferia, mas espalhados pela cidade, que é uma realidade que às vezes a gente não presta atenção. Então, acho a iniciativa muito boa, acho que na prática existem esses pontos para garantir a efetividade dessa medida, porque não basta somente deferi-la, como eu disse anteriormente, a gente precisa garantir a efetividade dela. Então seria o que está faltando, né? O que a gente até eu comentei, o cara tem que ficar a 200 metros da mulher, mas quem que vai medir? Então aí no caso, isso aí já valeria, né? Como uma prova, o cara está abusando, olha lá, vamos pôr em cana. Então já geraria provas, né? Com esse sistema eletrônico aí. E daria um pouquinho mais de segurança, né? Eu creio que bem mais segurança do que a mulher tem hoje. E aquele negócio também, né, Júlia, quando tem alguma coisa mais estruturada, voltando até o que o Caio falou, aquelas mulheres que ficam com medo de denunciar, porque muitas vezes elas falam, eu vou denunciar para quê? Para ele começar a me perseguir? Eu acho que o pensamento é esse, né? Ninguém quer alguém perseguindo. Mas também vai ajudar a mulher a tomar mais coragem, porque fala, opa, hoje já existe um sistema que dá certo, né? Que fala onde o cara está. Ah, não, vou denunciar sim, não sou saco de pancada. Aí tem um porquê ela tomar coragem de fazer isso, você não acha? Eu acho que o aplicativo, ele pode sim funcionar como uma alternativa. Mas a gente também tem que pensar, por exemplo, quando ligar e chamar a viatura não pode demorar meia hora. Hoje a gente vê isso, né? Você chama, às vezes, o bombeiro, você aciona a viatura demora muito para chegar no local. Até lá, a mulher já apanhou, a mulher já morreu e o cara já fugiu. Ainda que fique registrado, eu acho o aplicativo ótimo, porque vai ficar registrado, pode ser que acione mesmo um alarme, ele realmente está ferindo, por exemplo, essa medida protetiva no quesito distância. Então, você já tem aquela possibilidade de acionar a polícia ou sair daquele local, enfim. Mas eu acho que a gente precisa também de serviços efetivos. Por exemplo, ligar para a viatura chegar no momento, né, num tempo razoável. Ou poderia ser direto para a delegacia da mulher também, né, Júlia? A gente precisa estruturar toda essa dinâmica. Não basta somente a gente colocar na mão da mulher e falar, olha, você tem um aplicativo aí, chama e é isso. A gente precisa ver como é que vai fazer, vai chamar, quem é que vai, quanto tempo vai chegar, vai ficar registrado isso, para já ter um histórico, para ser de fato efetivo. Senão de nada adianta, é mais um projeto de lei, é mais uma, né, você coloca mais energia em alguma coisa que vai ser inócua. Então a gente precisa pensar nisso de uma forma estruturada, mais sistêmica mesmo. Tá certo, bacana. Então vamos aí, vamos torcer e vamos acompanhar esse projeto aqui para ver o que vai acontecer daqui para frente. Esse projeto de lei que autoriza a tornozeleira eletrônica para acusados de violência doméstica. Marcelinho falou muito bem, mas e a mulher que não tiver internet, se for um aplicativo? Tem que ser um botão do pânico, alguma coisa assim, né? E a Júlia, e a polícia? Vai chegar na hora? De repente, será que a delegacia da mulher hoje tem estrutura para atender 2 ocorrências ao mesmo tempo, por exemplo, né? Que a gente está falando de uma, mas... não, lembrei, viu, Júlia? Constatamos que no dia de jogo, a violência contra a mulher, ela cresce 25%. Foi a matéria que nós comentamos aqui a semana passada, que só estava homem aqui na mesa, né? 25%. Então, imagina no dia de jogo. Quer dizer, 3, 4, 5 mulheres vão apanhar ao mesmo tempo, vão estar pedindo socorro. Será que vai ter essa assistência aí da PM?
até porque o efetivo da PM, quando é jogo na Vila Belmiro, no caso de Santos, fica praticamente todo lá, né? Então, quer dizer, são coisas para ser estudadas. Que a ideia é boa, isso aí não tenha dúvida, né, Caio? Mas tem que ter realmente essa dinâmica, né? Como disse a Júlia, para que o negócio aconteça mesmo. Senão vai ser mais uma lei boa que vai ficar no meio do caminho. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o nosso Maurício Araújo, ele que está com o nosso Momento Câmara. Eu vou trazer aqui o Maurício Araújo, mas antes tem um recadinho rapidinho. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de Vai ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Bom, vamos trazer então o nosso Momento Câmara com ele, Maurício Araújo. Tiago Pérez, tudo bem? Olha lá as notícias que eu trago hoje de Santos e Mongaguá. Bom, só para abrir rapidamente, eu vi um requerimento lá da prefeitura, dos vereadores da Câmara Municipal de Mongaguá, e no requerimento eles estão questionando a prefeitura as falhas e faltas dos sinais de emissoras de TV aberta na cidade. Seria culpa da prefeitura a televisão pegar mal dentro da cidade? Eu não sei. Sinceramente, fiquei muito curioso. E já que Santiago Pérez é um ícone da televisão, quem sabe ele possa responder esse requerimento da Câmara Municipal de Mongaguá. Bom, agora vamos à parte séria do programa. Semana passada a gente comentou bastante aí sobre aquele projeto de lei polêmico, né, aqui em Santos, o dia da Marielle Franco. Nada contra a vereadora, mais uma vez, né? Eu, na ocasião, falei que era válido tudo, se comemorar o dia, uma vereadora que foi assassinada, tudo, mas fica esquisito o tipo de comemoração, a data comemorativa no calendário oficial, já que a vereadora nunca teve nenhum contato com a cidade, nunca teve aqui, até onde eu sei, né? Então ficou aquela discussão, tudo, e muitos vereadores que não concordaram, né, com a propositura, né, do dia de Marielle, questionaram, não sei o que, brigaram, e o vereador Fábio Duarte, ele fez um abaixo-assinado e encaminhou para o prefeito, fazendo, junto com os outros vereadores, coro para não se aprovar o projeto. Bom, o projeto foi aprovado no dia da Marielle, mas o fatídico, né, o tão polêmico artigo 2º do projeto, do projeto, que fala, artigo 2º, as autoridades municipais apoiarão e facilitarão a realização de divulgação de seminários, palestras nas escolas, universidades, praças, teatros e equipamentos públicos do município sobre Marielle Franco e a importância do enfrentamento da violência política na cidade. Aí não, né? Não tem que fazer esse tipo de situação, né? Porque violência política aqui na cidade acaba não tendo. Bom, mas é isso. Foi aprovado o dia de Marielle e graças à pressão aí de outros vereadores e do abaixo-assinado, o prefeito vetou essa obrigatoriedade do artigo 2º, né? Então, foi um bom negócio. É isso aí, Santiago! Bom, tá aí o nosso Momento Câmara, né? Bom, eu vou responder primeiro aqui pelo que eu conheço, né? Pelo que eu sei, naquela primeira questão que ele perguntou, da cidade de Mongaguá, parece que a população está reclamando lá e até a Câmara fez um requerimento sobre falhas de sinal de rádio e TVs na cidade de Mongaguá. Bom, aí no caso, a falha de sinais de rádios, eu não entra nisso que eu vou falar, porque as rádios geralmente elas têm uma antena, né, em um morro da sua cidade. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a Rádio Tribuna, ela tem a torre dela em cima do morro ali da Asa Delta, que é justamente uma torre só.
Aí nós temos ali a Santa Cecília, também ali no mesmo lugar, na Asa Delta, quer dizer, dentro do seu município, né? Que no caso é São Vicente a Conceição e a da Tribuna é Santos, mas ali em cima do morro é onde faz a divisa, então tudo bem. Agora, no caso das TVs, usa-se muito retransmissoras, né? Por exemplo, a TV tem uma torre, que nem usar esse mesmo exemplo da TV Tribuna, tem uma torre ali em cima do morro da Asa Delta. Essa é a torre que abastece Santos, São Vicente e Cubatão, possivelmente. Praia Grande já precisa de uma outra torre, que é uma retransmissora, que é justamente aquela em frente ao Belas Artes. Aquela torre lá abastece Praia Grande. Mongaguá tem uma outra torre. Então, quer dizer, várias retransmissoras que vão suportando e transmitindo o canal. No caso de Mongaguá, o que pode estar acontecendo é uma falha técnica no morro. E o pessoal recorre para a Câmara, Santiago, recorre, porque geralmente essas cidades mais afastadas, que não tem um comércio que consiga, por exemplo, anunciar numa TV Tribuna, que é muito caro, e a pessoa quer ver a TV Tribuna, né? Então a própria prefeitura é que faz a instalação, dá lá a sede e o espaço, né? Aquele parque, o parque de torres que eles falam, e aí a pessoa vai lá, todas as emissoras que tenham o interesse em retransmitir sua imagem para aquele município, vão lá e instalam a sua torre em algo que é da prefeitura, né? Claro que cada uma vai pagar sua conta de luz, aquela coisa toda. E o que pode estar acontecendo é justamente uma economia de luz, porque o transmissor ele tem lá a sua potência, vamos supor, 1000 watts, mas ele consegue operar com 100 watts, com 500 watts e até 1000 watts, um exemplo. Então, se você descer ele para 100 watts, você vai economizar muita energia de luz, mas, ao mesmo tempo, não vai chegar tão longe quanto deveria. Então, pode ser que esteja acontecendo isso, porque imagina você, várias retransmissoras em várias cidades, cada uma é uma conta de luz, então fica muito caro, né? Então, imagino que esse possa ser o problema de Mongaguá. Baianinho, fala para o pessoal abrir o sinal lá dos transmissores, né? A potência dos transmissores, que tudo volta ao normal. Essa é a história. Baianinho é o nosso presidente da Câmara lá de Mongaguá. Bom, no outro caso aqui, da Marielle, eu vou deixar com vocês, hein? Foi sancionada a lei do dia da Marielle, né? Aquela vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada. E agora tem o dia da Marielle na cidade de Santos. Foi uma lei muito polêmica, porque muita gente foi contra, e até hoje e muita gente a favor, que até hoje é. E dizem que tem até mais gente contra do que a favor. Mas, em nome da democracia, o certo é o quê? Vamos analisar. Estão pedindo, qual o problema? Põe a lei. Mas aí tinha lá um tal de segundo parágrafo que dizia que poderia falar em nome da Marielle e fazer seminários, campanhas, dentro daquele conceito do LGBTQ+, né? Se eu esqueci alguma letra, me desculpa. Então, é isso que chamou mais atenção. Não só pelo nome da Marielle, por não ser uma pessoa de Santos, mas esse segundo parágrafo. E o prefeito Rogério Santos aprovou, sancionou a lei, mas parece que vai ter que ser retirado esse segundo parágrafo. Agora, como é que você vai fazer, né? Então, na sua opinião, vamos começar aqui pela Júlia. Júlia, o que você acha dessa lei? Porque a lei ela não foi aprovada do jeito que veio, né? Ela foi aprovada, tá, vamos lá, mas vamos tirar aqui esse segundo artigo. É certo isso? Polêmico. Geralmente, nenhuma lei ela é aprovada da forma que ela é redigida. Sempre tem alguns vetos, ela sempre volta para ser novamente redigida. Dificilmente ela é aprovada no teor dela inteiramente. O projeto de lei é extremamente polêmico, já tem uma discussão, mesmo depois de aprovado, gerou mais polêmica ainda, principalmente por conta desse artigo 2º. Eu acho importante entender o porquê, a razão de ser dessa lei, qual o intuito dela, por que ela foi redigida e por que ela foi aprovada. De fato, relembrar o caso da Marielle, cobrar que o caso seja desvendado, trazer à tona a discussão sobre política, sobre a violência política, de que, né, o que aconteceu com a Marielle não pode se repetir em nenhuma outra instância, independente de partido nenhum. Então, acho importante a gente pensar e refletir sobre a razão de ser dessa lei, tirando a questão dos partidos, de ideologia, mas qual a razão de ser dessa lei? Perfeito. Marcelo, a sua opinião nessa questão da lei da Marielle? Santiago, eu acho que
Primeiro, a homenagem para a Marielle, a melhor homenagem para ela é achar quem são os mandantes do crime. Ponto. Disseminar Marielle para o Brasil, eu já acho demais, né? Já nas escolas, eu acho que deve ser realmente aí ser passado aí a questão do respeito, né? Questão do respeito, não questão da doutrina, mas questão do respeito. Hoje nós temos que aprender a respeitar as diferenças e conviver com as diferenças e respeitar. A gente não precisa ser nem do A, nem do B, sendo da esquerda ou da direita, enfim, qualquer questão, a gente tem que aprender o respeito. Isso é ponto pacífico para mim, né? Agora, quando você impõe uma questão e enquadra essa questão no contexto de grade de estrutura curricular, aí você já entra no contexto de doutrina. E eu, nesse ponto e nesse aspecto, sou contra e favorável aí à decisão do prefeito, né, da exclusão do artigo. Aí. Eu já no outro programa que já teve esse assunto, eu já fui contrário a isso daí, né, até por se tratar de uma vereadora, né, que luta por uma causa, né, decentemente, honestamente, e foi aí brutalmente assassinada junto com o seu motorista, onde os mandantes ainda não foram encontrados. Isso sim é um grande vexame para o Brasil, né, porque isso aí realmente não tem como aceitar. Agora, impor condições, impor doutrinas, impor esse tipo de situação para as crianças e vai transformando aí, né, ideologias e tudo mais, eu acho que isso aí já fere em um contexto educacional que a gente tem que abrir a mente dos nossos jovens, nossas crianças, para quê? Entender o contexto da história do Brasil, da história do mundo, do Congresso Nacional, que as pessoas não sabem nada, né, Santiago? Como é que funciona? Como é que é? Eles vão indo na onda da rede social, né? Vê o que está na rede social, o que um fala é regra, né? O que o outro fala é regra. A Anitta fala, vira, né, a maior, né, estudiosa de assuntos aí, que, enfim, né? Então, vamos ter cautela, vamos analisar bem. Eu acho que nesse ponto o prefeito deu uma bola dentro aí, para que seja uma análise bem mais aprofundada e os estudos sejam de respeito. Tá certo. Mas isso gera uma insegurança tão grande em nós, brasileiros comuns, né, Marcelo? Porque uma vereadora, né, do Rio de Janeiro, como foi difundido esse assunto, até hoje os mandantes não sabem quem é complicado, né? Gera uma insegurança muito grande em questão de investigação de polícia, uma série de coisas. A gente fica realmente preocupado. Ô Caio, nesse quesito aí da Marielle, você concorda com o prefeito de sancionar? Você discorda? Qual a sua análise? Eu acho que tanto o Marcelo como a doutora Júlia resumiram muito bem. Eu congrego dessa mesma opinião. Concordo que, de fato, a gente dificilmente vai saber o que aconteceu de fato aquele dia. Várias alternativas aí já foram lançadas, mas, de fato, as pessoas que fizeram aquela violência, nada até agora. Sou totalmente contra e congrego da opinião do Marcelo em relação às ideologias, às doutrinas. Acho que a gente tem que ter bastante cautela nesse sentido. E concordo com que de fato o prefeito sancionou e acabou retirando. Então, assim, para não polemizar mais, para a gente também não ficar maçante, até pelo fato, também nada contra a vereadora do Rio, mas chama a atenção, daqui a pouco é outro projeto de lei da Marielle no Guarujá, em São Vicente, e aí vira um negócio polarizado, né? E aí a gente precisa saber os interesses que estão por trás disso, né? De fato, para estarem levando aí o nome da vereadora brutalmente assassinada. Então, acho que é isso, Santiago. Resumindo, também concordo aí tanto com a doutora como com o Marcelo. Porque a questão do respeito, que nem o Marcelo falou, é o mais importante disso tudo, né, Marcelo? Independente de qual seja o gênero da pessoa, é um direito de cada um. Se a gente fala tanto em liberdade, a gente tem que aprender a viver
num país livre e democrático, né? Respeitando o próximo. O que chama atenção, né? O que chamou atenção também, eu conversando com alguns amigos, inclusive tinha uns que eram a favor, tinha uns que eram contra justamente a própria lei, não a definição do prefeito. E aquele que era contra, ele falava, poxa, mas o cara hoje ele invade a igreja, que nem aconteceu aquele caso do vereador lá de Curitiba, né? Invade uma igreja em plena missa para falar os seus ideais. Aí o outro falou assim, não, mas isso aí é liberdade de imprensa. Pô, mas liberdade de imprensa, você está invadindo a igreja. Não, mas isso aí faz parte da liberdade de imprensa, porque vocês também têm que respeitar o que eu quero me expressar. Eu estou querendo me expressar dentro daquela igreja. Quer dizer, se a gente for por esse contexto também, eu fiquei só olhando, né? Não vou dar palpite no quê? Os dois ali quebrando pau. Mas se a gente entrar no meio de um debate desse, qual que é a razão, né? Porque os lados todos têm as suas razões. Essa que é a verdade. Agora, tem que ter um filtro, ou então algum método, né? Porque nós somos seres inteligentes, das pessoas se respeitarem, né, Marcelo? Que essa é a questão, né? O respeito, eu acho que todo mundo sabe quando avança um pouquinho o sinal, né? Por exemplo, o cara sabe que o vereador ali devia estar sabendo que ele estava invadindo uma igreja em pleno culto. Espera acabar o culto, aí fala, dá o recado lá. Quer dizer, a mesma coisa. Você está falando, eu começo a entrar em cima da sua fala. Eu estou desrespeitando você. Eu estou sendo mal educado. Então, acho que é uma questão de alguns comparativos, porque os dois estavam dando argumentos que convenciam para quem estava ouvindo. E eu fiquei observando ali e achei até interessante, porque realmente existe a tal da liberdade de expressão, mas nenhum dos dois, em nenhum momento, falou do tal do respeito, né? Que é o que a gente mais fala aqui. Então, como pôr o respeito no meio de um contexto desse? Porque essa aí é a primeira lei de muitas que virão. E qual o problema? Mas a gente tem que saber assimilar. Mas quem que vai fazer a lei do respeito, então, Marcelo? Mas nesse caso aí, você me desculpa, né? A liberdade de expressão aí que você quis colocar não cabe nesse contexto, né? A pessoa entrou num ambiente que não é o dele, ele não respeitou o ambiente, né? Ele foi ali, enfim, né? Tem que respeitar. Eu acho que o meu direito termina quando começa o seu, por exemplo, né? E todos os direitos convergem quando todos andam juntos, de mãos dadas, respeitando e vamos embora. Então, e foi justamente isso que você falou, o meu direito começa quando acaba o seu. Isso aí entrou no contexto. Mas quem que delimita isso? Né? Até onde vai né? Entendeu? É um negócio louco. Se cair no STF, tem um lado que delimita de um lado, o outro vai para o outro, a gente nunca sabe, né? As coisas tudo pode acontecer, né? Mas assim, Santiago, brincadeiras à parte, eu acho que a gente realmente tem muita influência da mídia, né? Da grande mídia, das redes sociais, levando para um lado muito ruim. A gente está vendo muita intolerância na rua, né? As pessoas brigando demais por coisas pequenas, coisas às vezes que não levam nada a lugar nenhum. Você vê uma pessoa dando uma facada, dando um tiro, brigando, saindo da razão por nada. O fato de você torcer por um time que não é o meu, o que isso aí leva? O fato de você ser de uma religião que não é a minha, qual o problema? O que isso aí leva? O fato de você ter uma ideologia partidária que não é a minha, qual o problema? Por que não pode ter o respeito da gente conviver, né? E isso é ruim. Essa polarização não é legal. Então, eu acho que a gente está no momento de tentar trazer paz, né? Tentar trazer paz, respeitar, conviver. A gente precisa de um país, de um mundo, né? Um mundo de paz, onde a gente possa sobreviver dos bens naturais que a vida nos traz, que a vida nos traz. Tá certo. Bom, deixa eu aproveitar só para encerrar aqui, falar aqui da nossa Igreja Coração de Maria. O pessoal está arrecadando alimentos, você que pode doar, né, ajudar, ou então roupas, até agasalhos, calçados, gêneros de primeira necessidade. O endereço é na Costa 74, de segunda a sexta-feira. Pode ir lá, que o pessoal da Paroquial vai recebê-lo. E também, caso você tenha que doar, mas não tem como levar, esse número de telefone é para isso. 32237381, fala com a Bebeca, que ela é a nossa coordenadora da Paroquial, e com certeza ela vai mandar alguém pegar
na sua casa no dia e horário marcado, tá bom? A gente agradece muito essa ajuda que tem chegado de montão. Quero agradecer aqui a doutora Júlia Barbosa pela presença, primeira de muitas, viu, Júlia? Com certeza. Também o Marcelo Rocha, ele que é CEO da M. Rocha Contabilidade, e o doutor Caio Borelli, obrigado pela presença, e a você que nos assiste, obrigado pelo carinho, e amanhã a gente está de volta com mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus, amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.